a discutir e analisar. Primeiro, a criação desse consórcio da paz com governadores de direita. Segundo, a PEC da segurança, que o governador do Rio já quer mexer, já quer alterar. A gente conversa agora com o diretor de opinião do Grupo Povo, Walter George. Walter, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos então por partes. Cláudio Castro recebeu aí essa rede de solidariedade, inclusive com a presença ali física dos governadores nessa reunião que criou esse consórcio da paz. Qual a sua avaliação sobre essa novidade, né, que ironicamente tem o nome de consórcio da paz, mas a gente sabe muito bem que, pelo que pensam alguns nomes, pode virar um consórcio da guerra, guerra político-eleitoral e guerra também de fato, já que eles enxergam aí como principal alternativa no combate ao crime organizado esses confrontos que observamos nos últimos dias no Rio de Janeiro. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, nossa audiência. Bom, me parece perfeita a sua observação de que chama consórcio de paz, mas na real é um conselho de guerra, é um consórcio de guerra. Esses governadores que foram ao Rio, que têm se manifestado desde quando a situação foi tornada pública, foi de total apoio ao que aconteceu. E o que aconteceu foi a opção pela violência, né? Claro que você não vai esperar que as forças policiais invadam e ocupem, e buscam ocupar e buscam recuperar território, flores, isso não está dito. Agora, o que aconteceu? Nós tivemos 121 mortes. Esse número em si já deveria despertar algum tipo de sentimento diferente, eu acho que desses governadores. O que é que aconteceu? Por que é que essas pessoas que foram mortas, a maior parte delas, foi simplesmente presa, não foi levada a uma situação em que elas tiveram que se entregar? Por que matar? Né? Então, essa era a primeira questão que se precisava responder em relação a essa operação, Ítalo. E a postura desses governadores desde o começo foi de apoio ao que aconteceu. O que aconteceu foi uma tragédia. Não tem outro nome para você dar a essa operação, senão uma operação trágica. O mundo todo está espantado olhando para uma situação em que tombou uma quantidade de vidas, quer dizer, morreu uma quantidade de gente que nem em áreas de guerra, em Gaza, quando morriam 60 pessoas, isso era notícia para o mundo. Mas morrendo 120, né? Será que todas essas mortes eram inevitáveis? Claro que você tem um conjunto de mortes acontecendo. Então, assim, eu acho que a articulação inicial desses governadores, Ítalo, ela é muito mais realmente nesse sentido de fortalecer e apoiar ao que aconteceu pelo lado da violência, porque esse entendimento de que vítimas são só quatro, os outros são bandidos. Agora eu quero saber quem condenou essas pessoas, né? É, e a outra coisa que eu acho que está ficando muito evidenciada é a dificuldade, e aí esses governadores poderiam estar atuando melhor nesse sentido, de transparência, né? Olha, vamos abrir espaço para que as perícias aconteçam sob o acompanhamento mais amplo possível. A defensoria é uma instância de Estado, e as defensoras e os defensores estão reclamando no Rio de Janeiro que não estão sem acesso a essas perícias, né? Outras instâncias que poderiam estar ajudando nisso estão sendo impedidas. Então, essa dificuldade de ser transparente é outro aspecto que eu acho que pesa. Então, eu acho que essa mobilização de governadores é uma mobilização muito ideologizada, não é por menos que só foram convidados governadores de direita ou de extrema direita. Ela, nesse momento, colocar o nome de paz nessa situação, porque você pode estar buscando paz, mas nesse momento está se buscando paz através da guerra. E também, Walter, político-eleitoral, porque o presidente Lula foi citado aí por quase todos os governadores como alguém que não tem aí pulso firme, competência ou mesmo vontade de enfrentar esse problema aqui no nosso país. Claro que a versão do governo é outra, que está atuando sim, mas não por meio dessas ações espetaculosas, né, que acabam resultando em muitas mortes. Usam como exemplo uma operação recente contra o PCC em São Paulo, que não derramou uma gota de sangue, mas que desarticulou aí muitas estruturas, principalmente de atuação econômica do PCC, que, repito, diferentemente do Comando Vermelho, é mais profissional, está conseguindo se organizar, inclusive com pessoas aí com grande capacidade, inclusive de gerência, né, com conhecimentos em várias áreas. Como é que você também avalia esse foco que esses governadores de direita escolheram ontem de mirar o presidente Lula, que, vale lembrar, já disse que é pré-candidato à reeleição no ano que vem?
Olha, é evidente, e isso se discute, não foi preciso esse episódio, um episódio tão trágico, tão violento quanto esse, para se colocar esse tema. Se discutiu, a União tinha que assumir um novo papel no combate à violência, no combate ao crime organizado no Brasil. Isso é muito evidente, né? E houve uma iniciativa recente do governo nesse sentido, através da PEC da Segurança Pública, que a oposição, os governadores, esses governadores, parte deles inclusive, a opção que se fez foi por dizer que rejeitar de princípio, não sequer se dispor a fazer uma discussão, porque disse que é uma ingerência. Então, eu acho que nesse discurso que tem, que busca atacar o governo, repito, eu acho que o governo tem que buscar, de fato, o governo federal, no caso, e aí não é uma situação desse governo atual, os governos brasileiros, ao longo da história, têm se eximido de suas responsabilidades com relação a isso, né? Muito embora haja também um limite legal que eles podem atuar, né? Então, assim, quando o governo busca dizer, vamos rediscutir esse papel, a reação que tem por razões ideológicas, como você disse, eleitorais, algumas delas, é dizer, não, o governo está querendo mandar nas polícias do Brasil, o governo está querendo interferir nos governos, quando se poderia sentar e discutir. O governo chamou para discussão, chamou os governadores para discussão, parte deles não foi para a reunião com o governo, que o ministro Lewandowski convocou, né? Porque aí você vai colocar na mesa exatamente essas ponderações que eles fazem sobre até onde pode ir, até onde deve ir, onde é que ele falha, onde é que poderia haver hoje uma ação mais firme, mesmo com a lei atual do governo federal. Saber qual é o papel que cabe às prefeituras e aos municípios também, precisa entrar nessa discussão. Agora, é evidente que isso não é tarefa só dos governos estaduais, também, ao combate principalmente ao crime organizado. Agora, também é evidente que a gente não vai resolver isso com ações como essa violenta, sair atirando, matando quem encontra pela frente, né? A gente ainda não vi um levantamento que aponte, por exemplo, com relação a às prisões que foram feitas e com relação às mortes, alguma liderança destacada do Comando Vermelho que tenha sido atingida nessa operação, né? Então, assim, como é que se tenta vender o tempo todo essa operação como algo que obteve sucesso quando não se tem informação que ajude isso? Então, eu acho que há um problema de fundo, e você tem razão, que é a questão da influência do processo eleitoral que está para começar no Brasil, infelizmente, que está impedindo que se faça uma discussão no nível que a situação exige, é uma situação séria. O problema do crime organizado no Brasil exige um enfrentamento, e aí tem que juntar direita, esquerda, todas as forças ideológicas, todas as forças do bem, como se diz, precisam estar articuladas em função do Estado. Agora, você não pode, isso não pode se dar da forma como aconteceu no Rio de Janeiro e nessa manifestação de apoio que recebeu, de fundamento mais ideológico do que técnico, quer dizer, não se está comemorando a sucesso de uma operação, porque esse sucesso não aconteceu, repito. Então, aí você fica tentando buscar. O próprio governador Cláudio Castro ele fez uma manifestação inicial, foi praticamente responsabilizando o governo federal. Ah, eu peço apoio, não tem, eu peço blindado, eles não dão, peço isso, peço aquilo. Depois ele teve que se retratar com relação a isso, porque ele sequer pediu apoio nessa operação. Ele depois teve que pedir, ao que consta, né? Teve que ligar para a ministra Gleisi para poder pedir desculpa. Então, assim, esse esforço que há em algumas partes de partidarizar, dar um caráter eleitoral, fazer esse tipo de coisa, eu acho que não ajuda nada ao que é fundamental nesse momento, assim, que a população aí no caso do Rio de Janeiro, e essa é uma situação que nós enfrentamos aqui no Ceará, que outros estados enfrentam, ela precisa que o Estado se organize para combater um crime que é cada dia mais organizado e mais ousado. E não se organiza dessa forma, as pessoas indo para um lado, os outros indo pelo outro, um porque é de esquerda, o outro porque é de direita. Acho que nesse momento não comporta esse tipo de situação. Mas, infelizmente, Ítalo, isso está muito presente nessa discussão, você tem razão. A questão, o calendário eleitoral está começando a predominar sobre o que seria, o que nós entendemos que seria, fosse correto nesse momento. E todos os governantes de direita, de esquerda, federal, estaduais, municipais, para ver como é que se articulam e como é que cada um coloca a sua força de maneira complementar à disposição de uma ação. Nesse caso, por exemplo, poderia ter havido uma maior articulação federal, mas o governador optou por não, e aí depois fica tentando transferir responsabilidade ou coisa do tipo. A gente, a política de segurança no Brasil, ele está precisando de um freio de arrumação,
eu acho que poderiam aproveitar a discussão sobre a PEC da segurança pública e fazer, ajustar no texto que ele tiver de errado, fazer os ajustes, fazer os acertos, mas tê-lo como norte para poder a gente fazer esse freio de arrumação, porque claramente está precisando. É isso, sem uma união real, nada com certeza vai